com alegria que recebemos o nosso irmão Otacílio, né? Um companheiro, um amigo, um irmão. Otacílio Rangel Nascimento, professor de física, professor doutor de física na USP em São Carlos. E um divulgador da doutrina espírita, um estudioso, com quem sempre aprendemos, e muito, não é? Então, ele aqui está para nos dar a lição nesta tarde. E nós vamos envolvê-lo na nossa vibração fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem e possamos aproveitar do seu conhecimento, das suas explicações para o nosso benefício, né? Otacílio, que Jesus te abençoe. Obrigado, Leia, pelas palavras generosas. Queridos irmãos, que possamos manter o nosso coração pacificado por Jesus. Nós hoje vamos trazer uma lição do Evangelho que é muito interessante, que daria para a gente ficar falando sobre ela durante um tempo bem longo, que é a passagem de Jesus com a mulher samaritana. Essa passagem de Jesus é muito especial, porque ela traz ensinamentos profundos para nós e, ao mesmo tempo, mostra como nós ainda estamos despreparados para aproveitar as lições de Jesus. Então, essa passagem é um exemplo disso. Ela começa no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 1. E o João, como evangelista, narra o seguinte: assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele então deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim dirigiu-se a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Nesse primeiro trecho da lição, nós já temos algumas informações interessantes que a gente devia compreender. Primeiro, Jesus não ficava parado em lugar nenhum, ele andava pela Palestina inteira. Se a gente for tomar o mapa da Palestina, a gente vai ver que ela, nessa época de Jesus, era separada em regiões bem características. E ela começava no sul pela Edumeia, depois vinha a Judeia. Na Judeia era onde estava Jerusalém, Jericó, Belém, as cidades em que Jesus esteve presente. Depois, então, vem a Samaria. E acima da Samaria, Galileia, onde Jesus viveu a sua infância, porque ali está Nazaré, está toda aquela região que faz parte do começo do trabalho de Jesus. Então, Jesus andava essa região toda, e ele sai da Judeia porque estava em volta de Jerusalém. A cidade de Jericó também era perto de Jerusalém. Então, nesse trecho da viagem, é que a gente tem a lição bonita da parábola do bom samaritano. E aqui a gente vê porque a Judeia estava em fronteira com a Samaria, os samaritanos andavam por ali porque negociavam
não é, aquilo que produziam, aquilo que realizavam. Então é importante a gente entender que Jesus caminhava, andava a pé por toda essa região. Hoje a gente, para ir na padaria, tem que pegar o carro, que é 2 quadras da casa da gente, né? Jesus ia a pé. Então, porque os fariseus que dominavam a região da Judéia começaram a fazer muita falação em torno dos ensinamentos e do trabalho de Jesus, dizendo, né, porque chegou aos ouvidos dele que Jesus batizava mais que João. E João era já considerado pelos judeus ali da região como um profeta. E quem era esse Jesus que fazia mais do que João? Então eles estavam, né, além de curiosos, assustados, temerosos com o trabalho de Jesus, porque chegava aos ouvidos deles também que Jesus era o Cristo prometido. Aquele Messias que eles esperavam, né, para libertar a Palestina do jugo político, econômico que eles viviam, porque era assim que eles interpretavam as profecias da vinda de Jesus. Então Jesus sai dessa região, porque ele mesmo não batizava ninguém, quem fazia isso eram os discípulos. Jesus nunca pegou nenhuma aguinha e derramou na cabeça de ninguém. João fez isso com ele, para identificá-lo para aqueles que estavam à volta como o início do trabalho de evangelização do mundo, pelas palavras e pela ação desse mestre querido. Então ele precisava sair dali e caminhar, passando pela Samaria e indo para Galileia. E é interessante porque uma espécie de estado, né, de província, a Samaria, era, até certo ponto, confrontada pelos judeus da Judéia. Porque os samaritanos eram um grupo dos hebreus antigos que migraram da região do Egito para a região da Palestina, na fuga do Egito, conduzido por Moisés, e eles tinham um comportamento diferente dos judeus, dos fariseus e saduceus principalmente, que eram os 2 grupos político-religiosos que dominavam a Judéia. Os samaritanos não aceitavam a Torá como aceitavam os judeus. A Torá é o livro sagrado do povo hebreu. Da onde surgiu o Velho Testamento que nós temos nas Bíblias que circulam pelo mundo. Eles só aceitavam 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico. E muitas das festas que os judeus realizavam na cidade de Jerusalém, no templo famoso, os samaritanos não participavam. Então os samaritanos, eram considerados heréticos pelos saduceus e fariseus. E era uma rixa tão grande que quando um judeu via um samaritano, ele virava o rosto, cuspia no chão em confronto com os samaritanos. E é por isso que a figura do samaritano na história dos ensinamentos de Jesus tem um papel importante, porque o preconceito do povo judeu com os samaritanos era muito grande. Judeu não falava com os samaritanos. Era muito sério. Apesar dos samaritanos irem em Jericó fazer negócios. Mas na hora do negócio a gente até fala, porque a gente vai levar vantagem. São assim os nossos comportamentos diante de toda a época da humanidade. Quando nos convém, a gente fala, quando não nos convém, a gente mostra os nossos preconceitos.
Então era necessário ele passar pela Samaria. Assim dirigiu uma cidade da Samaria chamada Sicar. Se a gente vai olhar no mapa, Sicar perto da cidade de Samaria, que dava o nome à região. Essa cidade é uma cidade famosa na história da Palestina, porque foi onde Jacó, o terceiro patriarca, primeiro foi Abraão, depois Isaac, filho de Abraão, depois Jacó, filho de Isaac. São os formadores, né, na história do povo hebreu, na região da Palestina, são os formadores do Estado de Israel, na época. Não é? Então, foi ali, naquele lugar, perto daquele lugar, tinha um monte, onde Jacó leva o seu filho José para sacrifício em holocausto, não é? Obedecendo a uma voz que ele toma como a voz de Deus, como uma prova de confiança no Deus de Israel. Então a região é uma região importante. E naquele lugar, Jacó mandou construir um poço. Então tinha um poço de água onde as pessoas coletavam água, chamado Poço de Jacó. Então essa cidade, Siquém, fica perto desse lugar onde Jacó deu a José, seu filho. Esse José é o mesmo José que depois foi entregue pelos irmãos para o Egito e virou um grande ministro a serviço do faraó numa época de muita fome e que acabou beneficiando o povo de Israel porque ele tinha importância lá. Então, a história de José no Egito, vocês podem ler no romance chamado O Chanceler de Ferro, escrito através da psicografia de uma médium russa pelo espírito Rochester. Leiam, é muito interessante. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte e era quase a hora sexta. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. O que era essa hora sexta? A gente também não sabe, porque os judeus contavam o tempo diferente de nós. O dia, para os judeus da época, começava às 18 horas da noite, já no final do dia. Certo? Então, 6 horas da manhã começava o dia claro, porque 18 horas começava a parte noite, a parte escura do dia. Então, 6 horas da manhã era a primeira hora do dia. E a sexta hora era meio-dia. Então Jesus estava ali, cansado, sentado à fonte, e aí se passa então essa narrativa que a gente está lendo. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Era meio-dia, já era hora de almoço, e os discípulos então foram à cidade de Siquém para comprar comida, enquanto Jesus ficou na fonte esperando-os para voltar. Assim a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque judeu não falava com samaritano. Ela fica admirada dele e ela o reconhece como judeu, porque Jesus era de família judia, não é? Então ela reconhece, eles se identificavam. Eu não sei como, mas eles se identificavam. Devia ter algum jeito de fazer isso.
A história não dá esses detalhes. Como sendo judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe diz: Senhor, nem tem vasilha e o poço é profundo. Portanto, de onde tens a água viva? Jesus falava de céu e ela entendia de terra. Parecido conosco. Porventura, continua ela, tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, mas também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Há uma diferença grande entre a água da terra e a água do céu. Mas Jesus continua: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha que coisa importante que Jesus está nos ensinando através da mulher samaritana. A água que ele nos trouxe, que se nós a entendermos, é uma água viva, que nos matará a sede, mas mais do que isso, nos transformará em fonte que jorrará para sempre, pela vida eterna. Que água é essa? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Vamos ver. A mulher diz para ele: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Isto ela não entendeu nada, porque ela queria se safar do trabalho de buscar água no poço. Ela continuava entendendo a água da terra. Não é assim conosco? A gente ouve uma lição espiritual, uma lição evangélica, a gente lê um texto de Jesus e não entra no espírito, no âmago, na profundidade do ensinamento de Jesus, porque nós entendemos as lições com ouvidos terrenos, com o nosso entendimento materialista, imediatista, do dia agora, do dia seguinte. A gente não olha no horizonte espiritual. A gente fica aqui, rasteirinho, olhando para o nosso pé, preocupado com os nossos problemas. A gente fica tão preocupado com os problemas porque a gente acha que é nosso. E se a gente morrer hoje, onde ficam os problemas? E quem é que pode garantir que não vai morrer hoje? Qual de nós? Que importa os problemas nossos? Eles, do mesmo jeito que aparecem, se vão. Porque são problemas do interesse imediatista da vida terrena. Não é assim? E é esse o chamamento profundo de Jesus. Para de ser homem, para de ser mulher, descubra-se espírito. Essa é a água viva. Porque, na verdade, o nosso corpo morre, é transitório, ele muda,
Nós já fomos infantis, crianças, recém-nascidos. Olha para nós. Estamos todos diferentes. E vai piorar ainda. Quem vai ficando velho vai ficando mais diferente ainda. Não é? Se não morrer cedo, vai ficar velho. Fica frágil. O corpo nos ensina que a vida terrena vale pouco se não for para cultivar os valores definitivos da alma, a tal da água viva, que ao invés de nos trazer sede de novo, mata a nossa sede de forma definitiva. E faz mais do que isso, porque transforma a nossa vida num momento diferente, aquele da gente se preocupar em transferir para os outros essa mesma água que a gente bebeu, como fonte inesgotável e de forma imorredoura, porque é um trabalho do espírito, não é do corpo. O trabalho do corpo é o trabalho profissional, que a gente aposenta dele, se chegar até lá, não morrer antes. Porque se morrer antes, larga ele para outros. Não adianta ficar preocupado com ele, porque ele é transitório. A gente deve cumpri-los, mas tendo em mente que eles têm apenas o papel de secundar em nós as conquistas espirituais. Então, não são fins, são meios, são instrumentos. A gente vai ter sede de beber essa água aqui amanhã? Claro que vai. Depois da manhã, vai mais ainda. Isso não vai parar enquanto o corpo precisar dessa água. Mas quando o corpo morrer, acabou essa bebeção de água. Porque ela não faz mais sentido. No mundo espiritual, a gente só vai ficar com sede de beber a água da terra se a gente ficar ligado à vida terrena. Aí a gente tem que encostar em alguém para poder beber água com ele, porque ele vai virar o nosso copo, porque o espírito não consegue pegar o copo com água para fazer isso. Tem muita gente do mundo espiritual que vive fazendo isso, bebendo droga, cerveja, pinga, comendo. Senta à mesa conosco. Leiam André Luiz, vocês vão ver isso lá. Ele mostrando, visita uma casa, André Luiz Espírito, junto com o companheiro espiritual, que o ajuda no aprendizado. Eles entram num lar, está na hora do almoço, a família está sentada e os espíritos junto ao lado, sugando os aromas do alimento, porque estavam ligados à vida material, sendo espíritos livres do corpo físico. Foi isso que Jesus disse, não é? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quer dizer, aquilo que é valoroso para a gente, que a gente se envolve emocionalmente. Fica preso às coisas terrenas. Todo mundo já ouviu falar em casa assombrada, mal assombrada, né? Porque bem assombrada ninguém conhece. Né? Porque os espíritos do bem trabalham em silêncio. Mas os espíritos perturbados perturbam muitas vezes lares de outras pessoas, utilizando recursos da mediunidade vizinha. Por que esses espíritos fazem isso? Porque estão presos psiquicamente, mentalmente, emocionalmente, presos a problemas ligados àquele ambiente. Essa água viva que Jesus ensina, ela nos liberta e nos transforma em fontes.
A mulher então diz para ele: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Olha, essa é a atitude de muitos religiosos. Vão às casas religiosas para ter os bens materiais da vida. E tem muitas religiões que alimentam esse comportamento do ser humano. Dá 10 para Deus, que Ele te dá 100. Né? Mostram o caminho do céu e ficam cobrando pedágio na estrada. Para quê? Se é tão claro que Jesus ensina. Se nós somos realmente cristãos, se nós batemos no nosso peito e nos dizemos cristãos, a gente tem que aprender com o Cristo, com Jesus. Não com pastor, não com palestrante, não com médium, por conta própria, pelo nosso esforço. O objetivo da minha estada aqui nesse momento não é fazer palestra para vocês. É mostrar para vocês que a gente pode aprender, se quiser. Porque eu posso morrer, vocês vão ficar sem o palestrante. E daí? Vão ficar deserdados? Claro que não, ninguém é deserdado dos bens espirituais. Porque quando Jesus veio entre nós há 2000 anos, Ele veio para nos adiantar essas informações espirituais, para facilitar para a gente a nossa libertação das coisas transitórias, que não são permanentes, que passam e que nos afligem. A gente arranja uma doença e fica aflito com ela. Não é? Porque a gente acha que a doença vai tirar da gente tudo que a gente tem. E o que é que a gente tem? Nada. Senão o que sabe e o que sente. E isso a doença não tira. Então ela vai tirar nada da gente. Ela vai só fazer a gente devolver o que não é nosso. Porque afinal tudo que a gente pensa que tem não é nosso. Nem o corpo. Nem o corpo. Tem gente que fala assim: estou ficando careca. Meu corpo está ficando careca. Eu não preciso de cabelo. Aí as mulheres então entram nessa maluquice de fazer lipoaspiração, de vez em quando morre uma. Deixa a gordurinha lá, para, e eduque-se no alimento para não tê-las. E busque saúde com um comportamento calmo, tranquilo, sereno. E cumpra a tarefa espiritual que veio fazer aqui, no processo reencarnatório. O corpo vai ficar feio. Independentemente de todas as cirurgias plásticas que a gente quiser fazer. Não há pitangui que dê solução para isso. Não é? Aliás, ele é feio, né? Nunca conseguiu consertar ele. Porque não é esse o propósito dele. Né? Ele, na verdade, ajuda as pessoas que precisam de recuperação por danos outros. É diferente. Mas tem muito médico que está aí fazendo as plásticas, atendendo a vaidade das pessoas, para simplesmente ganhar dinheiro, irresponsavelmente. Porque qualquer tipo de cirurgia é risco. Qualquer tipo de cirurgia é risco. A gente ainda está igual a mulher. Me dá dessa água, porque assim eu não preciso voltar mais no poço, vou ficar vagabundando, não preciso trabalhar mais. Vou dar 10 para Deus, se Ele me der 100 eu não preciso trabalhar mais, já vou ficar com reserva, não é? E a gente fica atrás disso.
Vocês já viram tanto de gente que joga na Mega Sena? Milhões de pessoas. Pura fantasia. Não é? Porque milhões de pessoas perdem, um ou outro ganha. E os perdedores são aqueles idiotas que estão dando dinheiro para o ganhador. Porque a cena sem jogo não funciona, não tem caixa. E a gente fantasia isso e alimenta essa fantasia. Porque nós pensamos nas coisas da terra. É igual a mulher, né? Ela está preocupada com a água da sede de amanhã. E Jesus está ensinando para ela outra água. Jesus então diz para ela: vai chamar o teu varão e vem aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher: não tenho varão. Jesus lhe diz: disseste bem. Vocês pensam que Jesus não a conhecia profundamente? Já sabia. Vamos ver se ela mente. E ela foi verdadeira: não tenho varão. Disseste bem, não tenho varão. Pois tiveste 5 varões, e o que agora tens não é teu varão. Ele conhecia a vida dela inteira, porque Jesus lia na nossa alma, lê, continua lendo. Por isso não adianta fazer promessa para enganar o céu. Ah, se eu arranjar esse emprego, né, eu até dou cesta básica durante esse ano inteiro, uma vez, uma por mês. Né? Não faz troca com o mundo espiritual? Sim, faz. Quantos de nós procura a casa espírita para ter o atendimento que a gente acha que merece e faz esse tipo de promessa? Isso vale em todas as religiões, todas. Nisso disseste verdade. A mulher lhe diz: Senhor, observe que tu és profeta. Que adivinhou? Quem adivinha é profeta, não é? Médium. Profeta e médium é a mesma coisa. Quantas pessoas já foram nas cartomantes para saber o futuro? Não é? Não vou nem pedir para levantar a mão. Nossos pais, diz ela, adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Mas ela entendeu mal Jesus ainda mais, porque Jesus não disse isso. Mas ele era judeu, então ela pensou isso. Jesus lhe diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus, vem através dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Vê que Jesus aproveita para ensinar para ela que todas as profecias que faz parte da história do povo hebreu e do povo judeu envolve a vinda programada do Messias. E que seria através deles que a lição espiritual definitiva para o nosso mundo chegaria. E chegaria até ele. Por isso que ele diz: e é agora, porque ele estava ali presente, já cumprindo a sua missão. E a gente não entende isso porque a gente lê correndo, não pensa, não é? Acha a linguagem complicada, mas é só ler devagar, do jeito que a gente está fazendo.
A mulher lhe diz: sei que vem o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe diz: sou eu, o que te fala. Nesse momento, chegaram os seus discípulos, prestem atenção, e se maravilharam de que estivesse falando com a mulher. Todavia, ninguém disse: que buscais? Ou por que falas com ela? Assim, a mulher deixou o seu cântaro, partiu para a cidade e dizia aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? Mas ela não se ligou à água viva. Ela ficou maravilhada por ter adivinhado que ela tinha tido 5 varões. E Jesus sabia disso sem ela ter contado. Não é? É assim mesmo. A gente procura uma cartomante, uma médium dessas que cobra para fazer negócios de esclarecimento, e ela, obviamente, é médium, está assistida por espíritos. Que espíritos a gente não sabe, mas está. E aí ela acerta várias coisas que os espíritos sopram para ela. Que os espíritos podem ver a gente, ler um pouco do pensamento da gente e adiantar para a médium. E se ela adivinha alguma coisa, a gente fica já derretido. Tudo que ela falar passa a ser verdade. E é aí que a gente cai no engodo. Não é? E a gente não precisa disso. Porque a gente tem o Evangelho de Jesus para nos orientar. A gente tem as lições espirituais seriamente trazidas por médiuns dedicados de vida inteira para que os valores dos céus cheguem até nós. Tem milhares de orientações. A gente pode, por conta própria, estudar tudo isso e aprender. Ah, tem preguiça de estudar, não consegue ter disciplina, então vem para o centro, que tem grupo de estudo. Vai estudar junto, porque junto é mais fácil. Não é? A gente é meio mole fazer as coisas sozinho, faz de junto, não é? Com outras pessoas. Tem dificuldade de entendimento? Vem fazer parte do grupo de estudo e abra os ouvidos, porque os outros que têm mais facilidade ensinam para a gente. Quem quer, encontra. Quem busca, acha, disse Jesus. Quem bate, a porta se abre. Quem procura, encontra. Então, são lições, né? Essa lição que Jesus está dando para a mulher samaritana é a lição para nós. Nós somos as mulheres samaritanas. Não é? Nós precisamos desses ensinamentos. Eles estão aqui escritos há 2000 anos conosco. Mas a gente não tem coragem de buscar por conta própria. Porque a gente sempre, e viciou-se nisso em muitas encarnações, de transferir para os outros a orientação religiosa. Então, quem dá orientação religiosa é o padre, o pastor, o palestrante, e a gente vai inventando, né? Aí não precisa, a gente busca sozinho se quiser. Busca em grupo, que é mais fácil. Por isso a doutrina espírita não a interpretem como mais uma religião, porque o mundo não precisa de mais uma religião. Já tem demais. A gente precisa de atitudes religiosas, de religiosidade, que a gente só adquire quando a gente compreende os ensinamentos espirituais e começa a colocá-los na nossa vida cotidiana em ação. Aí passa a funcionar. Vocês vejam, a mulher voltou lá e foi chamar as pessoas, porque talvez ele seja o Cristo, porque ela adivinhou. Adivinhou a vida dela. Tem muito médium que fica famoso adivinhando coisas. E levando vantagem com isso, né? Está cheio disso em todas as épocas da humanidade. Não é da agora, porque médium não foi inventado pela doutrina espírita. Médium existia desde a época em que os homens se agruparam. Não é? Porque médium é a pessoa que percebe o mundo espiritual de alguma forma.
Mas a gente vê aqui que até os discípulos tinham dificuldades com isso, porque eles ficam admirados de ver Jesus conversando com uma mulher, certamente samaritana, porque estavam na Samaria. E os discípulos de Jesus eram judeus, não falavam com samaritanos também. Tiveram que aprender com Jesus que qualquer pessoa que age no bem é boa, não importa o título de cidadania que ela carregue consigo. Saindo da cidade, vieram então o povo até ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, que significa mestre, come. Ele, porém, lhes disse: Eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Porventura alguém lhe trouxe algo de comer? Também não entenderam nada. E eram os discípulos de Jesus, imagina. Jesus lhe diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. E Jesus não estava preocupado com o que ia comer, estava preocupado com a tarefa espiritual que ele estava realizando. Comida é uma coisa secundária, você não morre se ficar um dia sem comer, ninguém morre. Não é? Não dizeis vós que ainda 4 meses até vir a colheita? Era uma época em que tinha sido plantado, mais 4 meses teria colheita. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Pois nesse caso é verdadeira palavra: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para colher o que não labutastes, que não trabalhastes. Outros labutaram, e vós entrastes na labuta deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz. Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles. E ele permaneceu ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra. Diziam à mulher: não mais por causa da tua fala, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. É uma lição muito, muito interessante, porque Jesus fala e dá um dado histórico maravilhoso quando ele fala da colheita, quando ele fala da comida que ele tinha diferente para comer. Porque Jesus estava falando do plano espiritual que tem sido realizado na terra desde longas datas. E que aquele momento da vinda dele era o momento preciso e adequado para a vinda dele, para trazer os ensinamentos definitivos da alma nos seus ensinamentos evangélicos, para que a colheita espiritual se desse mais rápida no nosso mundo. Vejam que coisa importante. E mostra para os discípulos que eles estavam junto com ele, trabalhando essa colheita. E eles não tinham plantado, outros tinham plantado. Porque a história vem mostrando que o trazimento dos ensinamentos espirituais sobre a terra é muitíssimo antigo e ocorreu e ocorre em todos os povos da nossa humanidade terrena. Mas era uma hora madura para a vinda dele. Como é a hora madura agora, a nossa, para a transformação do nosso planeta no mundo de regeneração. Só que todos aqueles que não souberam distinguir a água viva da água terrena, que estão preocupados com a vida material,
por isso fazem qualquer negócio pelos valores da terra, esses perderam a chance, porque não aproveitaram do plantio, não se beneficiaram dos ensinamentos, não se transformaram em pessoas melhores, portanto não podem continuar num mundo onde o bem deve imperar sobre o egoísmo. Eu fico impressionado com nós, os brasileiros, porque a gente acha que o brasileiro é bonzinho, né? O brasileiro é uma maravilha. Tem até um livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, que foi e ainda é mal compreendido, que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É não, será. Porque, infelizmente, metade, pelo menos, da população brasileira é desonesta. Infelizmente, isso é estatística feita. E a gente vê isso, não é? Esses dias eu entrei no shopping, não é? E como eu sou idoso, tenho 69 anos, não é? Tenho direito de usar a vaga de idoso. E tinha uma vaga. Chegou um rapaz novo na minha frente e entrou lá. Aí eu falei para ele, olha, isso é vaga de idoso, eu tenho aqui o cartão de idoso e queria utilizar. Ele ficou quieto, deu a ré dele, saiu do carro, foi embora. Ladrão de direito alheio. Não tem outro nome. Acha que é esperto, mas do ponto de vista espiritual, simplesmente demonstra o autoegoísmo. Depois ele ainda me disse, você acha que o sujeito que saiu daqui antes de mim era idoso? Eu falei assim, olha, o mau exemplo não deve ser seguido. Não é? Porque se alguém mata, você vai virar assassino também, se for seguir o exemplo dele. Mas a gente justifica o erro alheio para poder dar força ao direito de errarmos. Não é? Todo mundo é assim, por que eu vou ser diferente? E aí a gente continua sendo assim, né? Sem mudanças. E é isso que Jesus ensina para a gente. Quando o doutor da lei chegou perto de Jesus, era doutor da lei, sabia de toda a tradição escrita, não é? Cultivada do povo judeu. Portanto, sabia todos os livros da época. Ele chega perto de Jesus, era um doutor da lei, ele tinha um doutor também, né? Que não significa nada esse título. Se não for usado para o bem, não significa nada. Aí diz para Jesus, mestre, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Olha, ele não era doutor da lei, por que ele pergunta? Ele já sabe a resposta. Ele já estudou isso. Aí Jesus, sabendo que ele estava de má intenção, né, devolve para ele, o que diz a lei? E pergunta para ele, o que diz a lei? Como ele era doutor da lei, ele tinha que saber, não é? Então ele é obrigado a recitar publicamente que ele sabia. Porque Jesus conhecia a psicologia da maledicência de nossas almas. E diz para ele, e ele então diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus então diz para ele, disseste bem, vai e faze isto e terás o reino dos céus. Ponto. Fazer. Aí, como ele ficou humilhado publicamente, porque ele sabia porque que perguntou. Ele então diz, mas e quem é o meu próximo? Né? Porque assim eu me safo dessa. É o jogo político das pessoas, né? Que não querem perder, que têm orgulho e não querem se mostrar. É a gente, nós somos assim ainda. E Jesus então ensina a parábola do bom samaritano. De novo, o samaritano.
No final, eu não vou dizer a parábola que vocês já conhecem. Se não conhecem, peguem o Novo Testamento e leiam. Jesus devolve para ele a pergunta. Desses 3 que passaram por ali, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual foi que usou de misericórdia para com o homem caído? Aí o doutor da lei teria que dizer, o samaritano, mas ele não disse. Porque ele não pronunciava a palavra Samaria. Porque ele tinha preconceito com os samaritanos, ele era judeu. Aí ele então diz, aquele que usou de misericórdia para com o caído, quer dizer, o samaritano. Aí Jesus fica com pena dele, né? Porque ele realmente estava mais para o mundo da terra do que para o mundo espiritual. E diz, vai e faz o mesmo, que terás o reino do céu. Repete para ele a ação. Então não basta a gente frequentar uma religião, a gente gostar de uma corrente filosófica, não basta isso, é preciso que a gente se modifique, que a gente aprenda, se convença dos valores espirituais e mude o comportamento. A gente seja melhor cidadão, né? Mais responsável, mais digno, respeita as leis humanas, como Jesus ensina, dê a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Não é porque a gente só nega imposto. Vocês sabem disso, todos nós sabemos disso, no comércio é uma tristeza, não é? Como o comerciante só nega impostos. Muitos de nós, na declaração do imposto de renda, fica dando jeitinho. Não adianta isso. Nós estamos enganando a nós mesmos. Porque o que é do mundo é do mundo. O que é nosso são os valores espirituais que nós conquistarmos pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo cuidado que temos para conosco mesmo. Porque quando a gente for para o lado de lá, a gente vai nu, completamente nu das coisas materiais. Eu às vezes falo isso, eu brinco, né, desse jeito, olha, eu nasci peladinho. Se eu morrer de roupa, já tive lucro na vida. Não é? E a gente fica correndo atrás dos lucros da vida terrena, dos valores da vida terrena. A gente tem que trabalhar, fazer o esforço da gente no sentido positivo. A nossa profissão pode deixar de ser o mecanismo único para nós ganharmos o dinheiro do nosso sustento e da nossa família e transformá-lo, além disso, no mecanismo de servir ao próximo. Porque naturalmente, servindo ao próximo, o salário vai ser o mesmo, mas a satisfação vai ser outra. Então o professor não pode ser o professor que cumpre as aulas. Ele tem que ser o professor que ensina para os alunos. O mecânico não é o mecânico que conserta o carro para daqui uma semana ele quebrar de novo e voltar lá na oficina dele. Conserta como se fosse para ele, para não voltar pelo menos uns 6 meses. Tem carro sobrando, vai outro entrar no lugar. Aliás, está tendo mais carro do que gente hoje, não é? Então, a gente pode cumprir a nossa tarefa profissional como um mecanismo de servir ao próximo, transformando a nossa atitude. A gente não precisa ser santo, não é? Porque a gente às vezes fica pensando, mas eu vou virar santo. Não, basta ser justo. Basta ser justo. Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. É esse o ensinamento fundamental. Jesus diz, toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que significa amar a obra divina, portanto, amar a terra, os peixes, os pássaros, as plantas, né, e as pessoas. Mas as pessoas vêm com a ênfase nova, e amar ao próximo como a si mesmo, dando a dica de como fazer isso. Aprenda a se amar, porque se você não se amar, não tem nada para dar para os outros. Porque a gente só ama o próximo, a gente ama a gente. E amar a gente
não é ser egoísta. Amar a gente é respeitar a gente mesmo. É gostar da gente no sentido de não fazer nada que nos prejudique. Então, não comer em excesso, não beber em excesso, não ter em excesso. Nosso guarda-roupa está lá transbordando e não usa aquela roupa toda. Não é? Por que não dá para os outros? A gente tem... Vocês podem, a maioria das famílias isso acontece. Tem roupa que a gente usa uma vez por ano. Não é? Para quê? Tem roupa que fica mofando lá, a gente enjoa dela e fala assim, vou dar para os outros, fazer caridade. Quer dizer, vai fazer caridade coisa nenhuma, não deu com amor, só desfez do objeto que está incomodando. Isso não é caridade. Caridade é amor em ação. É diferente. Então nós temos muita coisa para mudar na gente para ser criaturas melhores. E para merecermos viver num mundo de regeneração. Um mundo melhor. E nós estamos na fase da transição, gente. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Os outros, bye bye. Vão para outro planeta em espírito, viver num mundo de provas e expiações que nem a Terra 10 mil anos atrás. Sem tecnologia, sem desenvolvimento científico, sem nada. Começar do zero outra vez. É assim que funciona. Foi assim que aconteceu com os capelinos. Eles chegaram aqui 12 mil anos atrás. Foram trazidos aos milhões espíritos de um planeta que gira em torno de uma estrela dupla que chama Capela. Tem 2 sóis. O mundo de lá chegou ao estágio que nós estamos passando hoje, há 12 mil anos atrás, e espíritos foram degradados de lá, trazidos para a Terra, para recomeçar um processo de recuperação, né, de dedicação aos valores espirituais melhores. E deixaram para nós a marca das antigas civilizações avançadas, como as pirâmides, as construções, tudo que a gente hoje acha maravilhoso. É a história deles. Muitos deles voltaram para a Capela, outros ainda estão por aqui. A gente não tem estrela na testa, não sabe quem é. Porque o espírito é igual em qualquer lugar do universo. O que Jesus continue trazendo lições desse tipo para nós, mas que a gente busque essas lições, que a gente leia com calma, pense nelas, vê onde elas cabem na nossa vida e aplique em si mesmo. Porque a frase fatal, definitiva, que Jesus coloca para nós é essa: a cada um será dado segundo as suas obras. Obras não importa, família, título, dinheiro no banco, cartão prata, ouro, não sei mais o que a gente inventa, nada disso importa. É obras, ação, atitudes. Que assim seja. Eu sempre falo assim, que bom que viemos hoje, mas hoje nós também, com a lição que ouvimos, assumimos a responsabilidade de saber. Aquelas pequenas coisas que a gente achou que não tinha problema, mas tudo nos é contado, né? Eu falo às vezes que ser espírita é um grande abacaxi. Por isso, porque a gente é esclarecido, a gente tem o conhecimento, a gente sabe que não é para fazer assim ou assado, né? E, infelizmente, a gente ainda faz, fecha o Evangelho na gaveta e age de acordo com as imperfeições que ainda temos, né? Por isso que a doutrina espírita é apaixonante, porque ela nos dá
toda a orientação de que necessitamos. E uma vez esclarecidos, a cada um segundo suas obras. Então não vamos poder alegar ignorância, né, Otacílio? Dia 19 de janeiro nós estávamos lá no Consolador e ouvimos o que precisava, né? Então assumimos juntos a responsabilidade de viver adequadamente, né? Que é isso que Jesus espera de nós. Otacílio, obrigada. Que Deus te abençoe com bastante saúde, energia, entusiasmo, para que você continue a nos trazer as lições de que necessitamos. Aprendemos todos juntos, né? Isso é importante.